Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje a conversa aqui é séria. A gente vai falar sobre aquele assunto um tanto dolorido para alguns, polêmico para outros. Vamos falar de ex-namorados. Você já se pegou pensando em voltar para o seu ex ou para sua ex? Não porque estava tudo bem, mas porque a ausência começou a doer mais do que você imaginava. Às vezes não é a saudade da pessoa, é a saudade da ideia, do hábito, daquilo que é conhecido. E é justamente aí que muita gente se engana, porque voltar com o ex, raramente é uma decisão neutra. Fica comigo porque hoje eu vou colocar o dedo nessa ferida. Costuma abrir um vazio que muitas vezes é difícil de sustentar. Vou ter que concordar com você. De repente, aquele silêncio abrupto aparece, a rotina muda, o corpo estranha, e é nesse cenário que a memória não funciona da forma mais justa possível para você. Ela vai selecionar as cenas, suaviza conflitos, apaga aquelas questões que até pouco tempo atrás você estava ali reclamando. Aquilo que antes parecia insuportável começa a ganhar contornos até toleráveis. E a pergunta surge: será que não dava para tentar de novo? Será que não dava para fazer diferente? Esse tema importa porque muita gente volta para relações que já mostraram seus limites não por amor, mas por medo do vazio, da solidão e da incerteza. E entender isso, essa dinâmica, muda completamente o rumo das escolhas afetivas. Voltar com ex parece uma coisa bem banal, mais fácil do que seguir em frente, na verdade. Existe ali aquele território conhecido. Você sabe muito bem como a pessoa reage, quais são os seus conflitos mais recorrentes, onde você deve pisar ou não com cuidado. O cérebro ele gosta disso, da previsibilidade. O previsível transmite uma falsa sensação de segurança. Mas conforto, cara, a pessoa não é sinônimo de saúde. Muitas relações terminam justamente porque esse conhecido já estava adoecendo. E é aqui que muitas pessoas trocam os pés pelas mãos. Confundem a familiaridade com compatibilidade. O fato de você aí saber lidar com os defeitos do outro não significa que eles deixaram de existir ou de te ferir. Existe quase sempre uma fantasia silenciosa de que dessa vez vai ser diferente, dessa vez a coisa mudou, que o tempo separado amadureceu vocês dois, que os problemas ficaram no passado, mas relações não se transformam apenas porque o tempo passou. Nossa, quem dera se fosse assim. Se os motivos do término não foram realmente elaborados, eles não vão desaparecer só porque você deixou de prestar atenção neles. Eles ficam ali, só adormecidos. E basta o primeiro conflito mais intenso para tudo aquilo explodir na sua cara. Voltar com o ex, muitas vezes, é voltar para a mesma dinâmica, só que com menos fôlego emocional. E com essa falsa sensação de que agora está diferente. E isso gera ainda mais frustração. Em muitos casos, o desejo de voltar está menos ligado ao amor e mais ligado à dependência emocional. Eu te explico. O ex, ele ocupa um lugar de regulador emocional. Alguém que te acalma, que te organiza, que te distrai, que te valida. Quando esse lugar ele fica vazio, surge a urgência de preenchê-lo. E a pessoa mais acessível é justamente quem já esteve ali antes. Mas amar cada pessoa não é precisar para existir. Quando a relação vira condição para esse equilíbrio emocional, ela deixa de ser escolha e passa a ser sobrevivência. Já que você precisa daquilo para sobreviver, vamos voltar para essa relação mesmo, né? Melhor que tá tendo.
Aí, olha, se esses assuntos aqui mexem com alguma coisinha aí no seu coraçãozinho, talvez seja interessante para você conhecer algum dos meus e-books que eu escrevi, onde eu falo sobre independência emocional e relacionamentos tóxicos. Eles são guias que eu criei a partir de mais de 9 anos de atendimento para te ajudar a se libertar da dependência emocional. Link aqui na descrição e depois você me conta o que você achou, porque esse feedback para mim é muito importante. Continuando aqui esse nosso bate-papo, toda relação deixa marcas. Ignorar o que já foi vivido em nome de uma nova tentativa de construir esse futuro costuma cobrar um preço que é bastante alto. O corpo, ele vai te lembrar do que a mente tenta esquecer. Você pode até tentar ou pode se iludir, mas isso frequentemente é o que acontece. A desconfiança aparece mais cedo, o medo de repetir a dor fica mais presente e muitas vezes você passa a se trair um pouco para que a relação continue funcionando. Voltar com esse ex-amor sem ter esse olhar honesto sobre os seus próprios limites costuma aprofundar o desgaste e enfraquecer ainda mais a sua autoestima. Como psicóloga, eu vejo com frequência pessoas presas nesse ciclo de idas e vindas, tentando entender por que é tão difícil encerrar de vez algumas histórias, por mais desagradáveis que elas sejam. Olhar para esse movimento com mais clareza pode te ajudar a diferenciar o que é carência de escolha, medo de desejo, apego de vínculo genuíno. Se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, os meus contatos estão sempre na descrição dos conteúdos e também nos meus perfis. Vai ser ótimo conhecer e participar um pouco mais da sua história e você também conhecer um pouco mais do meu trabalho. E se você conhece o meu trabalho aqui na internet, certamente você já percebeu que eu faço muitas perguntas, né? Deixo muitas questões, porque esse é um trabalho aqui basicamente unilateral, né? Eu faço conteúdo, você absorve e tenta trabalhar aí com o seu coraçãozinho ou na sua terapia, se você já faz psicoterapia. Talvez, pessoa bonita, a pergunta que eu deva te jogar aqui hoje é: o que em mim ainda se prende a uma relação que já mostrou os seus limites? Voltar com esse ex raramente é sobre recomeço. Muitas vezes é sobre não conseguir fechar um ciclo. E não fechar não significa apagar o que foi vivido. Não é essa a minha orientação. Meus pacientes não recebem nenhum tipo de sugestão como isso. É o fato de reconhecer que algumas histórias, elas cumprem o seu papel, elas começam e terminam. Relações, elas não precisam ser eternas para que elas tenham sido importantes. Às vezes, o amadurecimento está justamente em não insistir onde um vínculo já se esgotou. Nem toda saudade é sinal de amor. Às vezes, é só dificuldade de sustentar o vazio mesmo. E olha, se esse conteúdo te ajudou aí a pensar com um pouco mais de clareza sobre as suas escolhas afetivas, te peço aqui para ter essa correspondência. Deixa o like para eu ficar sabendo e também para mostrar aqui para a plataforma que esse tipo de conteúdo vale a pena sim ser consumido. Se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito e compartilha com mais alguém que esteja vivendo esse dilema agora. Pode ser justamente esse tipo de assunto que ajude a pessoa a refrescar um pouco mais os seus pensamentos e tentar agir de forma mais consciente. Te agradeço super por ficar comigo aqui até o final dessa conversa. Um beijo e vou sonhar aqui, vou ter essa expectativa de que eu vou te ver aqui no canal mais uma vez. Tchau, pessoal!